A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou o evangelista Apolo Eduardo, pastor presidente da Assembleia de Deus Comadésima, em Ribeiro Gonçalves, Piauí, e estou aqui nesse momento para comentar sobre a terceira lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Esta lição é datada do dia 21 de julho de 2024. Então, quero de já pedir para você, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar, aí nos grupos da Escola Bíblica Dominical, no grupo da sua igreja, para os seus amigos, para que Deus possa abençoar a vida de muitas pessoas através deste comentário, amém? O texto áureo da nossa lição está localizado no livro de Ruth, capítulo 1 e o verso 16. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, este é o texto áureo da nossa terceira lição da revista dos adultos, E a verdade prática diz: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Amém? Então, aqui a verdade prática, ele resume em tese, os 10 mandamentos, que Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a Bíblia inteira é resumida em amor. O amor de Deus por nós, ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Amém? Então, vamos nesse momento aqui fazer a leitura bíblica em classe. Está localizado no capítulo 1 do livro de Ruth, do versículo 6 ao 8, e depois do capítulo 14 ao 19. Você que ainda não tem a lição da escola bíblica, pode ler aí na sua Bíblia mesmo, e você vai acompanhar conosco, que diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide e voltai à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Agora o versículo 14 ao 19, diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me insistes para que eu te deixe e me afastes de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Porém, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 18 diz: Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Assim, pois, foram ambas até chegar a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Amém. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe. Os hinos sugeridos pela lição é o hino de número 198. Vamos ver aqui se nós conhecemos o hino 198.
veja só. É um hino bem conhecido, tá? Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Viu aí? Então é um hino bem conhecido. O hino 200 também é um hino conhecido. Ó. Quão bondoso amigo é Cristo. Não vou cantar todo o hino, tá bom? E o hino de número 344. Vamos ver aqui. A harpa cristã, que para mim é indispensável, viu? Na casa do Senhor, na igreja, não podemos deixar jamais de cantar os hinos da harpa cristã, hinos inspirados por Deus, né? Através de grandes homens aí, compositores destas melodias. O hino de número 344 também é conhecido. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Então, não precisa você estar substituindo nenhum desses hinos, né? Todos eles, creio eu, que seja conhecido. E então vamos nesse momento para a introdução da nossa lição, que diz: já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Isso aconteceu lá na lição de número 1, né, onde foi abordado, né, a visão do livro de Ruth e do livro de Esther. E na lição de número 2 foi feito uma revisão também panorâmica do livro, né, o contexto histórico em que foi escrito, acerca da autoria, da data, a mensagem do livro. Então já foi feita essa revisão. Agora vamos caminhar para seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra: Ruth, Noemi e Boaz. Então esses aí são os 3 principais, né? Eu poderia acrescentar aqui também Davi, né? Ruth, Noemi e Boaz são os principais personagens, né, desta lição e deste livro de Ruth. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, 2 mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da adoção pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Amém? Então, esta lição vai abordar acerca desse amor, dessa amizade, né? Porque isso tem que existir no meio do povo de Deus. Nós temos que amar uns aos outros, e não só aqueles que nos amam, não é mais amar a todos, né? De uma forma geral. A palavra-chave dessa lição é amor. Existe um poema no mundo aí, eu não me recordo bem agora quem escreveu, que diz: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é querer estar preso por vontade e ter que nos mata a lealdade. Como causar pode o seu favor o coração humano a amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor. Então, no mundo aí o amor é descrito dessa forma, mas na Bíblia o amor é representado por Jesus, por Deus, né? Porque Deus amou o mundo, foi aquele que primeiro demonstrou o amor para com as nossas vidas. E o que ele fez por nos amar? Deu seu Filho unigênito, né? Deu a maior dádiva, essa, né? Dar um presente que ninguém pode dar, um presente como o seu Filho Jesus para morrer por nós. Então a palavra-chave da nossa lição é amor. O primeiro tópico diz: a proposta de Noemi. Uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, que no hebraico significa meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúva as moabitas Ruth, que quer dizer amizade, e Orfa, que quer dizer pescoço. Então, considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade,
é bastante provável que Malom e Quelion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se amarga. Nós vamos ver que quando Noemi está voltando para Belém de Judá, que as pessoas falam que lá se vem Noemi, ela disse, olha, não me chame de Noemi, porque Noemi significa agradável, mas me chama de Mara, né, porque eu estou amargurada por essa tragédia familiar, né, perdeu seu esposo, Elimeleque, e logo depois perdeu seus 2 filhos, Malom e Quelion, ficando aí então só ela e as suas noras. O segundo ponto diz, tirando força da fraqueza. Meus irmãos, meus amigos, alunos da EBD que me acompanha, nós temos que aprender com essa lição, que nós temos que tirar força das nossas fraquezas, né? Quando chegam as adversidades, os problemas, as tribulações em nossas vidas, nós não podemos deixar isso abater a nossa alma, o nosso espírito. Nós temos que mostrar confiança no Deus que nós servimos. E essa confiança é isso, agindo como realmente alguém que confia, que sabe que vai vencer, que a luta vai passar. A palavra do Senhor diz, o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria, a vitória, ela virá pelo amanhecer. Então nós temos que tirar das fraquezas a força, né? Porque nós confiamos e servimos a um Deus todo-poderoso, amém? O segundo ponto fala, sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Acabamos de ler isso, né? Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth, órfã, poderia casar novamente e constituir família. Então nós podemos ver aqui que a manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Tem pessoas que elas são manipuladoras. Elas se fazem de vítimas, se fazem de coitadinhas, para que as pessoas tenham pena, para que as pessoas deem toda a atenção para ela, né? Isso acontece muito com as crianças, quando elas querem a atenção dos pais, né? Elas costumam manipular os seus pais, e pessoas na fase adulta também cometem esse erro, né? Mas isso não aconteceu com Noemi, já avançada em idade, sem esposo, sem os filhos, sem uma perspectiva de uma realidade melhor. Ela não se vitimizou, não. Ela se levantou e decidiu voltar para Belém de Judá, porque a terra do pão agora tinha pão. E ela então desejou o melhor para as suas noras, que era que elas voltassem para a casa de seus pais, casassem novamente e constituíssem uma nova família. Então nós devemos fazer isso, pensar no próximo também. Tem pessoas que pensam só em si mesmo, isso é o egoísmo, e isso não é bom. Vamos então para o segundo tópico, que diz a convicção amorosa de Ruth. O primeiro ponto diz, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto o de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez para que ela voltasse para a casa de seus pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Então, chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revela. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé em o seu Deus. Então, realmente, Ruth, ela amou Noemi, né, como uma amizade aí de Davi e Jonatas, né, que foram grandes amigos, pessoas que cuidavam um do outro, que tinham uma responsabilidade. E Ruth, ela amou a sua sogra a tal ponto de abdicar da sua terra natal
abandonar a cultura de Moabe, romper com os deuses pagãos de Moabe, né? Então ela decide que a partir de agora ela ia cuidar da sua sogra, ia aonde ela fosse, ela iria com ela, e também ela passa a aceitar o Deus de Noemi. Disse: a partir de hoje o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então aqui nós podemos observar que essa amizade ela foi provada e aprovada, a amizade de Ruth com a sua sogra Noemi. O segundo ponto fala amizade na adversidade, né? E aqui nós podemos ver que muitas vezes, quando nós estamos passando pelo melhor momento da nossa vida, nós temos muitos amigos. Quando nós temos uma boa condição financeira, quando nós temos dinheiro sobrando, né? Nós podemos bancar para as pessoas aquilo que elas necessitam, aquilo que elas precisam, festas e mais festas. Temos muitos amigos, mas muitas vezes quando estamos numa situação financeira não muito boa, quando estamos realmente passando por uma prova financeira, por uma prova conjugal ou até mesmo de saúde, os amigos se afastam. Os amigos muitas vezes você conta nos dedos e não dá nem para inteirar o dedo de uma mão, né? Porque amigos verdadeiros são pessoas que se preocupam conosco, que é capaz de realmente fazer o que está além do seu alcance para te ajudar. E aqui nós podemos ver que, como na história do filho pródigo, né? Quando ele foi ali em Lucas capítulo 15 para uma terra longínqua, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos, gastou seu dinheiro com todos eles, vivendo de uma forma dissoluta, mas quando o dinheiro acabou, chegou a fome, chegou a crise naquele país, ele começou a padecer necessidade. E cadê os amigos de quando ele tinha dinheiro? Nenhum lhe socorreu. Ele foi preciso ir apacentar porcos. Desejava comer a lavagem, as bolotas que os porcos comiam, porque a sua fome era tanta. Então nós temos que aprender a diferenciar os nossos amigos, né? Nós temos que aprender a diferenciar o nosso ciclo de amizade. Tem pessoas que é do nosso ciclo de amizade íntimo, tem pessoas que é do nosso ciclo de amizade próximo, e tem pessoas que não são amigos, são apenas colegas ou conhecidos. Então você tem que saber diferenciar isso. Então, na adversidade de Noemi, Ruth foi a melhor amiga que ela poderá ter, né? O terceiro ponto diz um amor prático. Tomar aqui um pouco de água. Um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ia às plantações e catar espigas. Só esclarecer para você aqui que essas espigas que a lição trata não é espigas de milhos, tá? É espigas de cevada, era a colheita de cevada, denominava espigas o que era colhido, né? Catar as espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não devem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mas também não somos obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para ganhar o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, os mesmos princípios vigem até hoje, né? Então, aqui na lei de Moisés, dizia que aquilo que sobrava das colheitas, né, não era para pegar, ficava então o que sobrava. E hoje é assim também na lei do nosso país, né? Por exemplo, o governo, ele é responsável e ele, de forma obrigatória, tem que pagar aí um salário para pessoas que são incapacitadas de trabalhar, pessoas que têm deficiência mental, deficiências físicas, pessoas que já chegam a uma faixa etária de idade da qual não podem mais trabalhar na roça ou nos seus trabalhos de ofício.
então é assim como era naquele tempo também a lei vigente, tá? Então aqui um amor prático. Ruth, ela não ficou de braços cruzados esperando cair do céu o mantimento. Ela foi em busca do seu trabalho, mesmo sendo um trabalho árduo, trabalhar no sol, né, trabalhar braçal, mas ela não ficou de braços cruzados, foi em busca e fez acontecer. Então nós devemos tomar como exemplo Ruth, não é? A terceiro tópico diz: a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Primeiro ponto fala, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante a Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Lá em Ruth, capítulo 2, verso 12, né? Nós podemos ver, então, aqui, para mim, é o versículo-chave, né, deste livro de Ruth, quando ela diz, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E esse é o motivo, né, por Ruth entrar na linhagem, né, do rei Davi, ser a bisavó do rei Davi, casar-se com Boaz, de Deus abençoar essa mulher que era estrangeira, era moabita, mas entra na linhagem de Jesus. Então nós podemos ver que é por causa da sua fé, uma fé extraordinária. E fé é isso, é você acreditar no invisível, é você acreditar no milagre, mesmo que você esteja vivendo circunstâncias e que parece que não vai dar certo, né? Hebreus 11, primeiro diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então nós devemos ter essa fé de Ruth, amém? Uma fé que inspira. Quantas pessoas estão inspirando, quantas pessoas você inspira através da sua fé? Ou será que você é alguém pessimista? Tudo que vai fazer, você diz, não vai dar certo, não tem condição, não tem verba, o dinheiro não vai dar, nós nunca vamos conseguir, misericórdia, né? Eu não quero e não desejo estar ao lado de alguém que é pessimista, que tudo diz que não vai dar certo. Nós temos que inspirar fé nas pessoas. Não é a fé humana, é a fé de Cristo Jesus para as nossas vidas, né? Então nós não confiamos em nossa capacidade, não confiamos em nossa força, em nosso poder, mas nós confiamos no Deus de Israel. Então por isso nós devemos agir sempre com fé, amém? Sensibilidade sobre as lideranças. As Escrituras evidenciam uma profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de ter sido as primeiras a testemunhar e a crer na ressurreição de Jesus. Nós podemos ver aí que as mulheres, elas têm uma maior sensibilidade até a sua fé, né? Nós observarmos aí de uma forma geral, no contexto da igreja brasileira, nós temos mais mulheres do que homens, né? E compondo o corpo de membros, a membresia das igrejas, porque mulher, ela tem mais essa sensibilidade de ter uma fé maior, assim como, por exemplo, aqui disse na ressurreição de Jesus, né? É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sobre uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Então, aí as mulheres têm uma fé extraordinária e cabe à sua liderança, homens, mulheres de Deus que estão sob liderança dessas mulheres aí, tratar essa de uma forma séria, canalizando da melhor forma possível essa fé, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida das mulheres. Amém? A conclusão da nossa lição diz assim: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensar em uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Ruth 4, versículo 13 ao 17. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros,
A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. 1 Timóteo 5,8, segundo a nossa igreja local. Amém? Então nós vemos aí nesta lição algo extraordinário acerca do amor, acerca da amizade, acerca da confiança em Deus, e Ruth nos traz isso, tá bom? Revisando o conteúdo, você que tem a lição de aluno e lá no final não tem as perguntas respondidas, eu quero responder aqui, você pode estar copiando aí para você tirar uma nota 10 lá na sua sala de aula, tá bom? A primeira pergunta é: que atitude de Noemi revela seu altruísmo? Está aí na sua lição. E a resposta é: Noemi decidiu liberá-las para que voltasse à casa dos pais. Ruth 1, versículo 7 e 8 e versículo 2 e 11. Capítulo 2, verso 11. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. Tá vendo aí? A segunda pergunta é: o que a insistência de Noemi extraiu de Ruth? A resposta é: a atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Terceira pergunta: como se revelou o amor prático de Ruth? Ruth trabalhou, e muito, nos campos de Boaz. Seu esforço, melhor dizendo, impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sua sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Uma coisa é você falar que ama, né? Outra coisa é você praticar. O amor, ele é melhor aceito com atitudes do que com palavras, né? Qual a missão das mulheres mais velhas em relação às mais novas? As mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosa, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Tito 2, versículo 3 ao 5. A última pergunta é: qual a importância da liderança em relação à sensibilidade espiritual da mulher? É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Amém? Então, se esta lição, se essa aula foi bênção para a sua vida, né, eu quero pedir que você não deixe de se inscrever em nosso canal, tá bom? Toda semana nós vamos estar aqui postando as videoaulas da lição referente àquela lição da EBD, e compartilha este vídeo com mais pessoas em nome de Jesus. Quero orar por você nesse momento, tá bom? Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço pela vida deste ouvinte. Pai querido, grava tudo que nos foi ensinado pelo Teu Espírito Santo através das nossas vidas nesse momento em nosso coração. Continua conosco, abençoa essa escola bíblica dominical, abençoa essa igreja, abençoa, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus.